Bom dia, queridos. Então, depois da nossa correção de atividades, da nossa live, verdade? Batei um pouquinho a saudade de vocês, nós vamos à nossa aula de matemática da semana. Hoje nós falaremos sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Na aula passada, nós dissemos que um triângulo é retângulo quando tem um ângulo de 90 graus. E por isso, ele tinha nomenclaturas especiais em relação aos seus lados. Um triângulo retângulo tinha o lado oposto ao ângulo de 90 como hipotenusa e os lados que formam o ângulo, os chamados catetos. Chamávamos a nossa hipotenusa de Azinho e catetos de B e C. Olhando novamente o nosso triângulo retângulo numa outra posição, nós temos o lado oposto ao ângulo de 90, a nossa hipotenusa Azinho, e os dois lados que formam o ângulo de 90, os catetos B e C. E aí nós vamos recordar quantas alturas tem um triângulo retângulo, ou qualquer triângulo, se assim vocês quiserem. Bom, altura, distância do ponto mais alto até a base perpendicularmente, formando com a base ângulo de 90 graus. Se nós olhássemos o nosso triângulo retângulo nesta posição, o lado AB, o catetinho AC, seria a altura nesta posição. Se olhássemos o triângulo retângulo agora nesta posição, a altura seria o lado AC, cateto B, distância do ponto mais alto até a base perpendicularmente, formando com a base ângulo de 90 graus. Nesta outra posição, do mesmo triângulo retângulo, a altura agora seria a distância do ponto A até o ponto D, perpendicular à nossa hipotenusa, verdade? E quando eu traço essa altura, eu divido o meu triângulo retângulo em dois triângulos menores, o que não acontecia com as alturas anteriores. Ao traçarmos as outras alturas, ora esta, o triângulo não era dividido. Quando nós traçamos esta altura, o triângulo fica então dividido em dois triângulos menores. Bom, na nossa figura, nesta posição, com a altura traçada, imaginem vocês um sol de meio-dia, posicionado sobre o vértice A. Quando esse sol do meio-dia projeta seus raios sobre o nosso triângulo, há uma projeção dos catetos sobre a hipotenusa, ou os catetos farão na hipotenusa uma sombra, concordam? Podemos dizer que a sombra projetada pelo cateto B seria do ponto C até aqui, verdade? A sombra projetada pelo cateto C seria do D até o vértice B. Concordam com a prof? Então, vou recapitular. Imaginem vocês um sol de meio-dia posicionado sobre o vértice A. Ele faz com que os catetos projetem sobre a hipotenusa suas sombras. Essas duas sombras, então, são chamadas projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Lembrem que a prof acabou de dizer para vocês que quando eu traço essa altura, eu divido meu triângulo retângulo em outros dois triângulos, um pequenininho e um médio, verdade? Agora, com estas medidas obtidas, hipotenusa, catetos, altura e a projeção dos catetos, a sombra dos catetos, nós vamos descobrir as relações métricas no triângulo retângulo, as relações entre as medidas de um triângulo retângulo. Como nós acabamos de ver, quando nós pegamos o nosso triângulo retângulo nesta posição e traçamos a altura divide o triângulo em dois triângulos menores, um pequenininho e um médio, verdade? Então, aqui está a nossa hipotenusa, catetos B e C, a altura traçada, perpendicular à base. Falamos agora mesmo que esse cateto C, ao ser sombreado, ao ter a sua projeção sobre a hipotenusa, nós obtivemos a medida N, e ao projetarmos o cateto B sobre a hipotenusa, projeção ortogonal, quer dizer a 90 graus, por isso que a professora dizia que era sobre um sol de meio-dia, que é um sol a pino, sobre o vértice A, então garante que essa sombra esteja projetada na hipotenusa a 90 graus, por isso chamada projeção ortogonal, nós obtivemos o valorzinho M. Bom, redesenhando esse triângulo,
nós temos um triângulo pequenininho e um triângulo médio. Posso dizer que esses três triângulos, o grande, o médio e o pequenininho, são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Caso AA, quando eu tenho dois ângulos congruentes, eu já posso dizer que os meus triângulos são semelhantes. O que significa dizer que são semelhantes? Que têm lados proporcionais. Vale a mesma razão. Bom, queridos, então é usando essa teoria de semelhança de triângulos, pelo caso AA, né? Ângulo de 92 barriguinhas, ângulo de 92 barriguinhas, ângulo de 90 e uma barriguinha, ângulo de 90 e uma barriguinha. Logo, os nossos triângulos, então, são semelhantes, têm lados proporcionais, logo vale a razão, a igualdade entre as razões. Usando essa ideia, então, de semelhança de triângulos, nós vamos descobrir as relações entre as medidas de um triângulo retângulo. A primeira vocês já conversaram com a professora na aula passada, que é o chamado Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nós usamos só as medidas do triângulo retângulo, são propriedades do triângulo retângulo. Agora, na aula de hoje, a gente descobre mais 4 relações métricas do triângulo retângulo. Bom, eu peço que vocês comparem com a prof, então. O triângulo grande com o triângulo médio. Hipotenusa do triângulo grande, A, está para a hipotenusa do triângulo médio. Lembra, hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus. B. Assim como o cateto maior do triângulo grande. Quem é o cateto maior? B. Está para o cateto maior do nosso triângulo médio. M. Lembrem, pude escrever essa razão porque são semelhantes. Vale então a multiplicação cruzada, B vezes B. B quadrado é igual a A vezes M. Segunda relação métrica do triângulo retângulo. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Terceira relação métrica. Convido vocês a compararmos o triângulo pequeno com o grandão. Hipotenusa do triângulo grande. A está para a hipotenusa do pequenininho. Hipotenusa lado oposto ao ângulo de 90. C. Assim como cateto menor do grande. C. Está para o cateto menor do pequenininho. Quem é o cateto menor? H ou N? N. Fazendo a multiplicação cruzada, C vezes C, C quadrado é igual a A vezes N. Terceira relação métrica do triângulo retângulo. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Para descobrir a quarta relação métrica, eu convido vocês a compararmos agora os dois triângulos, o pequenininho com o médio. Então, cateto maior, M, está para o cateto maior, nesse triângulo, H. Assim como o cateto menor, H, está para o cateto menor, N. Fazendo a multiplicação cruzada, H quadrado é igual a M vezes N. Aqui a nossa quarta relação métrica entre medidas de um triângulo retângulo. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. H quadrado é igual a M vezes N. Na quinta e última relação métrica, nós vamos comparar o grande com o pequenininho. Hipotenusa, A, está para a hipotenusa do pequenininho, C. Assim como o cateto maior do triângulo grande, B, está para o cateto maior do triângulo pequenininho, H. Fazendo a multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos, B vezes C igual a H vezes A. Quinta e última relação métrica entre as medidas de um triângulo retângulo. Queridos, se nós estivéssemos na sala, vocês me perguntariam, professora, eu vou precisar deduzir todas as fórmulas como a prof acabou de fazer no quadro? Não. Eu só estou mostrando para vocês, meus nonos, que as relações métricas que nós iremos aplicar daqui a pouco, elas saem da semelhança de triângulos que a gente obtém ao traçarmos a altura de um triângulo retângulo. Então, é só para mostrar que a semelhança vista, ela nos ajuda a descobrir propriedades e relações especiais no triângulo retângulo,
ok? Agora que nós já vimos de onde vêm as relações métricas de um triângulo retângulo, lá da semelhança de triângulos, nós vamos às aplicações, nós vamos verificar quando e quais destas fórmulas eu uso em cada situação. Então eu trago para vocês um triângulo retângulo, com as medidas aqui indicadas, e a gente precisa descobrir o valor de n. Bom, vocês lembram que na aula passada a prof dizia que se vocês conseguissem reconhecer num triângulo quem é a hipotenusa, quais são os catetos, metade do nosso problema estava resolvido? Então, eu recorto aquela fala da aula passada e colo aqui nesse momento. Se vocês reconhecerem hipotenusa, catetos, o h, que é a nossa altura, e as projeções, vocês já entenderam a matéria toda. Então, vejam, ângulo de 90 graus aqui está. Quem é o oposto a esse ângulo de 90 do triângulo grande? Tudo isso. Então, ele é a nossa hipotenusa. Pergunto, nono ano, eu quero essa medida? Não. Eu tenho essa medida? Não. Esses que formam o ângulo de 90 são os nossos catetos. Vou perguntar de novo, nono ano, tenho essas medidas? Não. Quero encontrá-las? Não também. O que nos foi dado? O h, que é a altura do triângulo. A projeção, eu vou dizer que a projeção maior é m. E ele pede que a gente encontre n. Então eu pergunto, queridos, das 5 relações métricas que nós temos aqui, qual delas relaciona h, m e n? Qual das 5 relaciona h, m e n? A nossa quarta relação, que diz que a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Verdade? Então, quem é a nossa altura? 4 ao quadrado. Quem é o nosso m? 5 vezes o n, que é o que a gente quer encontrar. Lembrem que potenciação é mais importante, 4 ao quadrado, 16, é igual a 5 vezes n, 5n. O nosso 5 multiplicando passa dividindo, eu tenho 16 dividido por 5 igual a n, portanto, o nosso n é igual a 16 dividido por 5, 3,2. Resolvido o nosso problema, descobrimos o valor de n aplicando uma das relações métricas no triângulo retângulo. Neste exemplo agora, eu tenho 3 variáveis desconhecidas. Não consigo calculá-las de uma única vez, então nós vamos separar. Calcularemos o h, o m e o n separadamente. Primeiro, a gente vai reconhecer o que foi dado no triângulo. Se aqui está o ângulo de 90, então o nosso 13 é a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90, a nossa hipotenusa, A. Os lados que formam o ângulo de 90 são os nossos catetos, então B e C. Nós queremos o H, o M e o N. Vamos começar calculando o H, pode ser? Então, eu quero achar o H, eu tenho o B, o C e o A. Nós vamos lá na relação ou nas relações métricas e vamos procurar qual delas envolve o B, o C, o H e o A. O H aparece no H quadrado igual a M vezes N, mas a gente não vai utilizar porque nós não temos M, não temos N, não temos H. Neste momento, essa relação não nos serve. Agora, outra que tem o H é B vezes C igual a H vezes A. A gente conhece o B, conhece o C, conhece o A e quer encontrar o H. Então, nós vamos lá. B vezes C é igual a H vezes A. B, 12, vezes C, 5, é igual a H vezes A, 13. 12 vezes 5, 60. Igual a H vezes 13, 13H. Nosso 13 multiplicando passa dividindo. Eu tenho 60 dividido por 13, igual a H. E nós temos um combinado há bastante tempo. Quando, numa divisão, o resultado for uma dízima periódica, nós vamos deixar na forma de fração irredutível, lembram? Então, se vocês dividirem 60 por 13, vocês encontrarão uma dízima periódica. O nosso combinado fica na forma de fração irredutível, não esqueçam, ok? Nessa parte da matéria, principalmente, fica na forma de fração irredutível 60 13avos. Essa é a medida
do nosso H. Por enquanto, tranquilo? Vamos à próxima. Eu ainda quero o M e quero o N. Voltando nas relações. Essa do H igual a M vezes N, H quadrado igual a M vezes N, eu ainda não posso usar, mas eu tenho aqui B quadrado igual a vezes M. B a gente conhece é 12, A gente conhece que é 13, então podemos calcular o M. B quadrado igual a vezes M. B quadrado, 12 ao quadrado, é igual a 13, vezes N, que é o que nós queremos descobrir. Lembrem, potenciação mais importante, 12 ao quadrado, 144, é igual a 13 vezes M, 13M. 13 multiplicando passa dividindo, 144 sobre 13 é igual a M. Mais uma vez eu faço a conversa, quando numa divisão desta forma for uma dízima periódica, a gente fica com a forma de fração irredutível. Então, ao dividir em 144 por 13, vocês encontrarão uma dízima periódica. Ficaremos com a fração irredutível como resultado para o valor de M. Alguns me perguntam, professor, e pode? Claro que pode. Está faltando calcular quem, queridos? O nosso N. E para isso eu vou convidá-los a encontrar aqui a relação que nós podemos utilizar. Nesse caso, convido vocês a calcularmos C quadrado igual a A vezes N. Pode ser assim? C quadrado igual a A vezes N. Quem é o nosso C? 5 ao quadrado é igual a 13 vezes N. 5 ao quadrado, 25. 25 é igual a 13N. 13 multiplicando passa dividindo. 25 sobre 13 é igual a N. Portanto, já tivemos essa conversa duas vezes, eu repito pela terceira. Se for uma dízima periódica, fica na forma de fração irredutível. E a prof sabe que vocês não estão utilizando calculador, então, muito mais fácil a forma de fração irredutível, não é verdade, queridos? Vamos a mais uma aplicação das nossas relações métricas no triângulo retângulo. Eu convido vocês a darmos um pulinho na página 14, questão 5, onde ele pede que vocês calculem o perímetro de um triângulo retângulo, sabendo-se que a altura relativa à hipotenusa mede 12 centímetros e a altura relativa à hipotenusa a divide em dois segmentos, divide a hipotenusa em dois segmentos, sendo um deles de medida 16 centímetros. Então, a prof fez o desenho para vocês no quadro, mas eu já tomei a liberdade de colocar que esse 16 é a medida M. Poderia ser N, fica a critério de vocês. Então, vejam, nosso triângulo retângulo aqui está. Vamos colocar as medidas dadas aqui. A altura vale 12. Eu disse no enunciado com vocês que essa altura divide a hipotenusa em duas partes, que são as medidas M e N, que a gente já conversou, e uma dessas medidas é 16. Então, eu vou chamar o meu M de 16 aqui. O que ele quer que a gente calcule, queridos? Perímetro. Perímetro, soma de todos os lados. Então, eu preciso descobrir a hipotenusa e os catetos para eu poder achar o perímetro, verdade? O que nós temos? O H e o M. Com H e M, olhando as nossas relações métricas, o que nós podemos utilizar? O quem podemos calcular? H e M juntos na mesma fórmula seria essa. Com o H e o M, eu consigo achar o N, ok? Aí vocês vão dizer, bom, para que achar o N, prof? Se eu somar M com N, eu tenho a medida da hipotenusa. Então, vamos ao trabalho. H quadrado é igual a M vezes N. H, 12 ao quadrado, é igual a 16 vezes N. 12 ao quadrado, 144. 16 vezes N, 16N. O nosso 16 multiplicando passa dividindo, 144 dividido por 16 é igual a N, portanto, o N é igual a 9, divisão exata. Calculamos o valor de N. Pergunto, nono, se eu tenho M, se eu tenho N, consigo achar a medida da hipotenusa? A? Sim, né? Como? Eu vou somar M mais N. A é igual a M mais N. A vai ser igual a 16
mais 9, a nossa hipotenusa vale 25. Achamos a hipotenusa. Agora eu preciso das medidas de um dos catetos, ou melhor, dos dois catetos, para eu conseguir calcular o perímetro. Vamos começar calculando B. Usando as medidas que nós já temos, lá nas relações, qual delas podemos utilizar? Posso usar essa, concordam com a prof? B quadrado igual a vezes M. B quadrado é igual a vezes M. Aqui eu faço uma pausa. A beleza da nossa matemática é que a gente não tem um caminho só para resolver. Nas relações métricas, nós poderíamos resolver de diferentes maneiras o mesmo problema. Eu tenho alunos que me dizem assim, na nossa experiência lá no dia a dia juntinhos, na hora de resolver esse exercício: professora, será que eu não poderia usar o teorema de Pitágoras dentro do triângulo médio para achar o B? Posso. À vontade. Posso usar também a relação de B quadrado igual a vezes M. Quem decide, meus queridos, qual das relações vai utilizar são vocês. Por isso eu peço que olhem o que está sendo dado, o que está sendo pedido e procurem uma relação métrica mais adequada para calcular. Então vamos ao trabalho. B quadrado é igual a nós acabamos de calcular, 25, vezes M, 16. B quadrado é igual a 400. Lembrem, eu quero um número que ao quadrado de 400, ele pode ser positivo ou negativo, então, como aqui falo de medida, já vou descartar a raiz negativa, ficarei apenas com a raiz positiva. B é igual a raiz quadrada de 400, o número que ao quadrado dá 400, 20. Achamos a medida do cateto B, 20. Tá faltando quem ainda, queridos? O nosso Czinho. Posso usar uma das 5 relações aqui que tem o C? Sim. E aí aqui, vou de novo, vocês podem usar o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, B vezes C igual a H vezes A, ou C quadrado igual a vezes N. Eu vou ficar com essa. C quadrado igual a vezes N. C quadrado é igual a 25 vezes 9, 225. C vai ser igual a raiz quadrada de 225. Lembrem, estou falando de medida, por isso eu já descartei a raiz negativa. C igual ao número que é o quadrado da 225, 15. Calculamos a medida A, B e C. Qual era o objetivo do problema? Achar o perímetro do triângulo. Lembrem? Perímetro, soma de todos os lados, 20 mais 15 mais 25. Perímetro é igual a 35, 40, 60. Então, as relações métricas existentes no triângulo retângulo são o nosso famoso teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A outra relação descoberta hoje, B quadrado igual a vezes M, cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a sua projeção. C quadrado igual a vezes N, catetinho ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, M vezes N. E B vezes C igual a H vezes A, cateto vezes cateto é igual a altura vezes a hipotenusa. Para praticarmos isso que acabamos de conversar, eu peço que vocês leiam e façam as atividades da apostila, da página 10 a 14, e no caderno de atividades da página 10 à página 13 até o exercício 18. Nos vemos na próxima semana para correção e tirar dúvidas. Beijos!